Deixa eu colocar deixa eu colocar nossa reunião para gravar aqui, né. Bom dia de novo para todo mundo. Então essa eleição dos Estados Unidos tem tudo a ver com a geografia, porque mexe com o cenário geopolítico mundial de uma maneira geral. Tem a ver também, inclusive, com as nossas aulas e com a aula de hoje, porque a gente vai estar falando, né, a gente está falando aí sobre o meio rural, e quando a gente fala do meio rural, a gente fala de produção. Quando a gente fala de produção, a gente fala de países que são produtores, né, os maiores produtores aí de alimentos no mundo. E o maior produtor de alimentos no mundo, a gente vai conversar sobre isso hoje, são os Estados Unidos. Então, dependendo de quem vencer lá, além de influenciar, né, geopoliticamente falando no mundo inteiro, influencia na economia brasileira também, porque pode estar, né, abrindo mercado para produtos brasileiros, como pode estar fechando também, né, dando subsídios para os produtores americanos, o que acaba dificultando, né, a entrada de mercadorias, de produtos, de commodities do Brasil lá nos Estados Unidos. Então, assim, é uma eleição que a gente tem que estar assistindo, digamos assim, né, e vendo e ouvindo cada um dos detalhes do que está acontecendo lá. Então, tá um cenário assim para a geografia atualmente, somente para essa parte da geografia que eu gosto muito, que é a parte da geopolítica. A geografia ela é dividida em duas partes, né, de uma maneira geral. É a geografia física, que a gente vai tratar de solos, relevo, clima, vegetação, enfim, e a geografia humana, ou geografia política, que é exatamente essa aí deste cenário que a gente está vivenciando, dessa disputa dos Estados Unidos com a China, né? Da disputa dos Estados Unidos com a Rússia, ou da aliança dos Estados Unidos com a Rússia, é o que a gente tem assistido também, né? O Trump tem feito uma aliança com a Rússia, enfim. Então é uma eleição que ela, de uma maneira indireta e direta também, ela afeta muito a economia brasileira. E vai ser uma eleição que quem vencer vai vencer com vai vencer nos detalhes. Serão os últimos votos, aqueles votos que foram depositados nos Correios, porque nos Estados Unidos tem essa diferença também, né? Não sei se vocês acompanharam esses dias aí, do pessoal explicando como é que funciona lá, é diferente daqui no Brasil, embora seja uma democracia, aqui o voto é obrigatório a partir dos 18 anos. Dos 16 aos 18 ele é facultativo, ou seja, vocês podem votar, né? Quem aí já está com 16 anos pode votar se quiser, até os 18 anos. A partir dos 18 anos aqui é obrigatório para todo mundo. E lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, o voto ele é facultativo, a pessoa não é obrigada a ir votar. Mas eles podem votar antes. Então, o processo eleitoral americano ele começou bem antes. Então, as pessoas elas iam e votavam, elas podem votar enviando o seu voto pelos correios, bem dinâmico, então é uma dinâmica bem diferente da nossa. E aí, esses votos que foram pelos correios é que vão decidir as eleições nos Estados Unidos. Então, esses votos, e que são contados manualmente, é uma outra diferença também com relação ao Brasil, né? Aqui nós temos aí o voto eletrônico, da urna eletrônica. Nos Estados Unidos, o voto lá é contado voto a voto, cédula por cédula. E essa eleição agora, ela, né, a eleição que durante um século aí, vou usar uma frase de um dos jornalistas ontem da Globo, né, do Globo News, só para não falar que eu não estou assistindo Globo, mentira, é da Globo mesmo. Ele falou, né, que é uma que neste século a eleição que levou mais americanos para poder votar. São mais de 130 milhões de americanos que estão indo votar. Então, enfim,
E por que eu estou falando isso, né? Como eu já falei para vocês, é porque este assunto nos interessa diretamente e indiretamente, e este assunto está ligado também à aula de hoje. A nossa aula de hoje, que é a aula número 74, eu intitulei ela hoje como Comércio Mundial de Produtos Agrícolas e a Produção de Alimentos. E quando a gente fala de comércio mundial de produtos agrícolas e a produção de alimentos, a gente não pode deixar de falar dos Estados Unidos, que é o país que mais produz alimentos hoje no mundo. Tá? Aí o Brasil vem em segundo lugar. Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre esse ranking aí dos países que mais produzem e o que produzem. Obviamente que tem produtos que o Brasil produz, que o Brasil ele está em primeiro lugar em uma produção, tá? Mas juntando a produção de uma maneira geral, os Estados Unidos ele está aí à frente do Brasil. E a maior parte, né, dos produtos, tanto americanos quanto brasileiros, dessas commodities, vamos utilizar estes nomes, né? Commodities. Nós vimos na última aula o que são commodities. Alguém lembra o que são commodities? Oi, alguém lembra o que são commodities? Nós falamos na última aula. Lá no livro de vocês, lá na página 231, né, fala o que são commodities. Alguém se arrisca em dizer o que seria? Estão lembrando não, né? As... O Lucas falou que não lembra, o Matheus também falou que também não lembra. Gente, então todos os produtos, esses produtos primários que têm um alto valor de comércio, eles são considerados de commodities. Então, por exemplo, a soja é uma commodity. A Júlia tinha falado que achava que sabia. O que você acha que você sabe, Júlia? Sabia, né? Era isso mesmo que eu falei? A Júlia está colocando lá no chat. Era isso que você pensava, Júlia? Isso mesmo. Então, por exemplo, o petróleo é uma commodity, o minério de ferro é uma commodity, o feijão é uma commodity, o milho é uma commodity, a laranja é uma commodity, tá? Então, esses produtos são produtos primários, ou seja, né, do extrativismo, eles são commodities. A principal commodity brasileira é a soja, né? Assim como a laranja também, né? É uma grande commodity brasileira. A carne bovina, a carne suína, elas são commodities porque são produtos que têm um alto valor, né, de negociação aí na Bolsa de Valores. Ok? Então, né, lá na página, só voltando aqui um pouquinho, é isso mesmo, acho que a página 130, 130 nada, né? 230 e... Deixa eu ver aqui, vou falar para você certinho aqui. Tá, na página 232, ela, né, fala o que são os commodities. Então, agora vou até abrir o livro aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Cadê aqui o nosso livro? Está aqui o nosso livro. Deixa eu compartilhar aqui. E é exatamente a página que a gente vai começar a trabalhar hoje, que é a 232, né? Mas na aula passada, naquele slide que eu fiz, eu tinha falado sobre as commodities, né? Nós finalizamos a aula falando sobre elas. E, na verdade, eu acho até que eu tinha escrito errado lá, coloquei um M só. Commodities é escrito com 2 M's, tá? Então, estão vendo o livro aí? Sim? Então, olha só, né? Commodities está aqui escrito, né? Commodities, né? Commodities.
Então, esses produtos de alto valor de negociação aí na Bolsa de Valores são chamados de commodities. E tem um seleto grupo de países aí, né, que são responsáveis pela metade dessas commodities, né, metade desses produtos que são negociados, dentre eles a Rússia, a Argentina, a Ucrânia, o Canadá, a França, o Cazaquistão, a Austrália, né, o Brasil é um dos países também responsáveis por essa parte aí dessas commodities, tá? Então, gente, olha só. Para a aula de hoje, então, se vocês puderem pegar o livro de vocês aí ou acompanhar a leitura por aqui, nós vamos estar falando exatamente, né, sobre o comércio mundial, né? Esse comércio mundial de produtos agrícolas e a produção de alimentos, para o Brasil, só para vocês terem uma ideia, a agricultura, nós já falamos, embora nós vamos falar mais especificamente sobre a produção agrícola brasileira no próximo capítulo, mas de uma maneira geral, a produção de alimentos para o Brasil é o principal, né? Os alimentos são os principais produtos de produção e de exportação do Brasil, tá? Mas quando a gente fala de comércio mundial e produtos, né, de produtos agrícolas e produção de alimentos, ontem, quando eu estava preparando essa aula, me veio uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, era até um texto que eu estava lendo, e nesse texto que eu estava lendo, estava falando, tinha um questionamento. E o questionamento era o seguinte, o questionamento ele tinha tudo a ver com o que a gente já estudou também, quando a gente estava falando das teorias demográficas, principalmente lá do William Malthus, né, das teorias reformistas, da neo-malthusiana, enfim. Que é o seguinte, olha só para vocês terem uma ideia. Em 2050, o mundo ele vai ter aproximadamente 10 bilhões de pessoas. 10 bilhões de pessoas. Né? 2 bilhões e meio a mais de habitantes do que nós já temos. Nós estamos aí com 7 bilhões e pouquinho, então nós vamos ter aí, né, 10 bilhões de habitantes em 2050. Aí você vai falar, não, mas 2050 está longe? Não, são 30 anos. Tá? Daqui a 30 anos, então vocês aí com seus 45, 46 anos, né, alguns ainda com 44, porque tem gente que ainda tem 14 anos na turma, eu já vou estar um pouquinho mais velhinho do que vocês, né? Só um pouquinho. Se Deus quiser, né, eu vou estar lá com os meus 70 e poucos anos. E aí, a pergunta é, como é que o mundo vai conseguir alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Né? Como é que o mundo vai conseguir, né, produzir alimentos para essa quantidade de gente? E aí, o artigo que eu estava lendo, na verdade, era até um artigo um artigo do Carrefour. Eu vou até colocar aqui no chat para vocês. Cadê aqui o chatzinho? Cadê aqui? Sumiu. Daqui a pouquinho eu coloco no chat para vocês aí o link de onde, né, eu tinha lido a entrevista ontem. Entrevista não, é reportagem ontem, né? Porque o Carrefour que estava, né, promovendo uma discussão sobre isso, né? Como dar de comer a 10 bilhões de pessoas até 2050. E olha que isso aí foi uma pergunta que o Carrefour fez no ano passado, né, há mais de um ano e meio. Como é que, com o crescimento das economias aí no mundo, né, principalmente as economias emergentes da Ásia e da África, a Índia, né, a Índia é um
um dos países da Ásia que a população está crescendo demasiadamente, nós já vimos isso também, nós já falamos sobre isso, e vários países no continente africano também. E aí essas pessoas, né, elas vão participar do que nós chamamos de mercado de consumo, e mercado de consumo de alimentos. É um desafio, né? Realmente é um grande desafio para o mundo em atender o aumento dessa demanda para os alimentos. Como é que as economias elas vão fazer isso? Como é que elas vão impulsionar, né, essa produção de alimentos? E aí fica, né, logicamente, essa pergunta, e quem deverá solucionar esta questão serão vocês. Porque com certeza, desculpe, daqui a 30 anos, vocês já estarão no mercado de trabalho, já estarão aí nas grandes empresas, já estarão aí, né, serão cientistas, né, estarão trabalhando nestas áreas para o desenvolvimento exatamente de quê? Né, dessa né, do desenvolvimento de práticas, sei lá, né, do que pode ser, para suprir essa demanda, né, porque nós temos aí uma capacidade produtiva de alimentos, e será que essa capacidade produtiva de alimentos atual ela vai estar adequada com este crescimento populacional? Né? Ou será que nós vamos ter uma epidemia generalizada de fome, né, em 2050? São questões, né, que aparecem aqui agora e que a gente precisa começar a pensar como que isso vai ser processado, né? Obviamente que a gente sabe que tem um desenvolvimento tecnológico aí muito elevado, inclusive sobre esse desenvolvimento tecnológico, a pesquisa que vocês estão elaborando aí para o Se Liga tem tudo a ver com isso, né? A biotecnologia, os organismos geneticamente modificados, né? A transgenia, enfim, né? A organotransgenia. Então, são elementos que vão auxiliar para a produção de alimentos. Mas nós estamos falando de países que são países em desenvolvimento, né? Não são países ricos, né? Não são países ricos, porém, nós vamos ver também, nós vamos comentar isso também mais adiante, são países que a desigualdade social ela é muito grande. Então, a população desses países, né, muitas pessoas desses países, elas vivem uma fome extrema. Por quê? Porque nós temos um desperdício de alimentos atualmente muito grande. Só para vocês terem uma ideia, né, 1/3 da produção de alimentos no mundo para consumo, ela é perdida ou ela é desperdiçada. Então, 1/3 da produção de alimentos, né, ela é perdida, ela é desperdiçada, ou seja, a cada 100 toneladas de alimentos, 33 toneladas ou são perdidas ou elas são desperdiçadas aí desde a produção até esse alimento dentro da casa da gente. Quantos e quantos alimentos a gente não joga fora? Às vezes a gente compra aí alguns legumes, algumas verduras, a gente esquece de fazer, né? Os pais a gente esquece de fazer para a gente. Aí na hora que vai ver lá na geladeira, tá lá aquele tomate, né, que você comprou, né, lindo e maravilhoso lá na banca do sacolão. Aí esse tomate já tá, né, com uma manchinha ali podre, aí você vai e joga esse alimento fora. Então, isso acontece nos lares, não somente dos brasileiros, mas no mundo inteiro. Então, ou seja, 1/3 dos alimentos é perdido nisso aí. Tem um filme, não sei se vocês já viram, chamado Ilha das Flores. Alguém já viu esse filme? Sim, eu assisti na escola antiga. Isso, né? E você sabe me dizer o que que esse filme, o que que você entendeu sobre esse filme? O que que ele fala?
A Ilha das Flores é um lugar onde tem uma criação de animais e aí nessa criação eles dão comida para os animais Para e aí porcos, o né? que Vamos ser bem, sobra bem, bem isso. direto, porcos. E aí o que sobra eles deixam as pessoas pegarem para comer. Gente, muito obrigado, é isso mesmo. Então, Ilha das Flores, né, é uma região em Brasília, né, onde eles fizeram esse documentário, é um filme documentário. E começa falando sobre. É muito interessante o filme. É um filme rapidinho, né, um curta, na verdade chama-se curta-metragem, um curta, mostrando, né, falando o que é capitalismo, etc, etc, e mostra uma pessoa comprando alimentos, comprando tomate, né? Aí ela compra um tomate, ela está no supermercado comprando tomate. Aí ela chega em casa, ela não faz aquele tomate, o tomate acaba estragando, ela joga esse tomate no lixo. Aí, na lixeira da casa dela. Aí da lixeira da casa dela, né, esse tomate é jogado num saco de lixo, o lixeiro vem, passa, pega e leva para o lixão da Ilha das Flores. Aí lá nesse lixão da Ilha das Flores, né, tem um produtor de porcos, né, um dono de né, da produção de suínos, ele vai lá pegar digamos assim, ele separa o lixo, né? Ele separa o lixo, ele pega então tomate, a lavagem, né? A comida para os porcos e leva para os seus porcos. Até aí tudo bem, né? Só que aí o Ilha das Flores nos revela um outro cenário, né? De uma pobreza extrema. Porque aquilo que não serve para os porcos, porque esse cara vai lá e ele separa o que os porcos podem comer e o que os porcos não podem comer. Então, o que é bom, né, ele separa para levar para os porcos. O que não nem os porcos comem, então, em determinado momento, que eles abrem, né, a portaria para que as pessoas possam ir lá e comer o resto da comida que foi jogada no lixão. Então, é bem impactante. Então, né, usando esse contexto, muito obrigado, viu, pela sua participação. Né? Então, pegando este contexto que eu estou falando sobre a produção de alimentos e desse filme Ilha das Flores, que eu sugiro que vocês assistam também, é bem rapidinho, acho que são 6 ou 7 minutinhos, né, mais ou menos, aproximadamente. Eu poderia ter passado ele aqui para vocês se eu tivesse me lembrado antes, né, mas não me lembrei. Mas fica a sugestão para vocês assistirem. Nos mostra exatamente, né, esse desperdício de alimentos, né, dentro do que eu estou falando para vocês, né, quer dizer, um terço da produção de alimentos ela é perdida, ela é desperdiçada, né, nos países em desenvolvimento, só para vocês terem uma ideia, né, o alimento, de uma maneira geral, ele se perde antes de chegar até o consumidor, ele se perde ou lá, né, na hora que eles estão colhendo o alimento, ou na hora do transporte deste alimento, tá? Ou até mesmo dentro do Ceasa ou do sacolão, antes do consumidor ir lá comprar este alimento, eles já separaram, né, o alimento que não pode ser vendido, né, ou que não deverá ser vendido. Então, esse alimento acaba não chegando nas mãos aí do consumidor final. Nos países desenvolvidos, por outro lado, a comida ela é desperdiçada não antes de chegar nos consumidores, mas pelos consumidores. Então, a pessoa leva a comida para casa, chega lá e fala, não quero isso não, joga fora. Tá? E isso aí é um desafio enorme. Né? E que desafio enorme é esse aí, só para vocês terem uma ideia. Em 2050, nós teremos aí, como eu falei para vocês, uma projeção de 10 bilhões de pessoas. E desses 10 bilhões de pessoas, 10% dessa população, ou seja, 1 bilhão, que estará na pobreza extrema, passando fome ou subnutrição, ou a maioria, né, mesmo morando aí na zona rural, não vai ter, não terá condições de ter uma boa alimentação, tá? Hoje também nós temos
aí aproximadamente 1,5 bilhão, né, de adultos, por outro lado, né, com sobrepeso. Olha só, né, adultos com sobrepeso. Nós temos também 500 milhões de obesos, né, dentre eles aí, né, mais de 40 milhões de crianças com um sobrepeso muito grande também. Então, a pessoa, e quando eu falo desse sobrepeso, quando eu falo dessas crianças, me lembra uma cena que eu vi nesse final de semana, né? A criança bem gordinha mesmo, ela pediu, né, a mãe, né, no mercado que eu estava, pediu à mãe mais comida, né, mais um sanduíche, e deu 2 mordidas no sanduíche e jogou o restante fora. Quer dizer, um absurdo, né? Enquanto no mundo. Aí vem o paradoxo, que nós já falamos sobre isso, né? Nós já falamos sobre o paradoxo, que o paradoxo é uma frase, né, que você fala uma coisa e quer dizer outra coisa. Ou, né, numa mesma frase, você tem 2 argumentos distintos. Por exemplo, né, essa criança estava desperdiçando o alimento, né, jogando alimento fora, enquanto nós temos aí, né, milhares de crianças morrendo de fome. Quer dizer, enquanto algumas jogam comida fora, porque não querem aquela comida, nós temos do outro lado milhares de crianças ou subnutridas ou morrendo por falta de alimentos. Então, né, falando aí do comércio mundial de produtos, que é o nosso tema e é o que a gente está falando, né, até agora, o país que mais produz alimentos no mundo hoje são os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, né, só a título de informação mesmo, a renda anual de exportação de alimentos norte-americana, ela é de aproximadamente 150 bilhões de dólares. Isso eu ouvi ontem também eles falando sobre isso. A gente são 150 bilhões de dólares, né? E aí eles têm, obviamente, uma cota de exportação de alimentos que é de 10%. O que favorece a produção de alimentos dos Estados Unidos é a mecanização, né? Então, o campo americano ele é mecanizado. E outra coisa também, a melhora nas sementes, né, dentro aí dos organismos, né, geneticamente modificados, então o melhoramento em sementes, eles acabam transformando a agricultura americana numa grande indústria. Então, a agroindústria, né, o agrobusiness norte-americano, ele é muito forte. E, né, só para vocês terem uma ideia, se o Trump vier a ganhar as eleições, né, se ele for reeleito, vocês podem ter certeza que a maior parte da população que votou no Trump é a parte da população ligada a essa área rural americana, né, a essa área aí do agronegócio norte-americano, principalmente aqueles que estão mais para o sul, né, o sudeste dos Estados Unidos, sul e sudeste dos Estados Unidos, né, na área central também, que tem muita que o cinturão verde americano, que a gente vai falar sobre ele também, ele se concentra ali. Só a título também de informação, são mais de 922 milhões de acres de terra agrícola nos Estados Unidos, né? Então a gente sabe aí das necessidades internas, que elas são menores do que as da Índia e da China. Os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, ele tem crescido, né, como um gigante de exportação de alimentos no mundo. E a produção de alimentos norte-americana, ela é muito variada, tá? Dentre as principais produções de alimentos, né, dos Estados Unidos, nós temos aí o milho, o trigo, a soja, né, e a carne são os produtos, né, são os 4 principais produtos que geram o maior lucro para os Estados Unidos. Tem a laranja também, né, mas esses 4 que eu disse para vocês, o trigo, a soja, a carne e o milho, são os que geram o maior lucro na produção americana. O país que está em segundo lugar nessa produção somos nós, né?
somos nós brasileiros. A nossa produção, ela é a metade da produção americana, né? A nossa produção ela gira em torno de 79 bilhões de dólares, tá? Anualmente. A nossa cota de exportação mundial também é a metade dos Estados Unidos, ela gira em torno de 5,3%, tá? E nós viemos falando, né, desde quando a gente iniciou essa unidade, que a agricultura, o agronegócio, é a base da economia brasileira. Tá? 30% apenas do nosso território é usado para a agricultura. Então, quer dizer, só 30%, um terço, né, da terra brasileira, ela é utilizada para ser cultivada. O Brasil, né, ele é chamado de o império do café, né, mas também o Brasil ele é um grande exportador de soja, carne de vaca, da cana-de-açúcar, e da cana-de-açúcar tanto para a produção de açúcar quanto para a produção de etanol também. Tá? E o terceiro país, maior produtor, que nós vamos ter aí é a China, né? Tem uma renda aí de alimentos em torno de 63 bilhões de dólares, né? Tem uma cota um pouco menor do que a nossa, que gira em torno de 4,3%. E é a economia que mais tem se expandido ultimamente. A China ela tem assim, né? É a gigante mundial. Na verdade, a China hoje, né? Eu particularmente, professor Anderson Neves, considera a China como, né, a maior potência econômica mundial. Já considero a China a maior potência econômica mundial, tá? E a agricultura na China, ela é de fator vital, tá? Para esse crescimento. A China é o país mais populoso do mundo. E, por ser o país mais populoso do mundo, ela tem uma necessidade de consumo interno gigante, né? E ele é um dos principais importadores de produtos, mas também a China exporta muitos produtos. Os principais produtos exportados pela China são, né, são vegetais, são nozes, a carne também é um produto que os chineses descobriram ser muito rentável, né, para a produção e para a venda. E o quarto país, né, o maior produtor do mundo, é o Canadá, que tem aí um terço da produção americana, com em torno de 50 bilhões de dólares, né? Tem uma das agriculturas mais desenvolvidas do mundo. Ele é classificado com um país está classificado entre os 10 países que tem a maior produção e exportação de produtos variados também, né? Inclusive como batata, ervilha, óleos, né? Que é a marca registrada do país, inclusive, né? Tem o xarope, tem o açúcar também, então, enfim. Aqui nós temos, né, os 4 principais países produtores deste, né, aí do mundo. Tá? Então, aqui no nosso, né, no nosso livro, nessa página 232, o autor está falando exatamente sobre isso, né, sobre essa produção e a comercialização desses produtos agropecuários. Né? Embora essa produção ela é regida, digamos assim, e controlada por algumas companhias transnacionais, né, e as principais delas são responsáveis por 3/4, né, do mercado global, são a Monsanto dos Estados Unidos, né? Quer dizer, dos Estados Unidos tem a Monsanto, tem a DuPont, né? E tem a Dow. Aí nós vamos ter a Syngenta, que é uma empresa suíça. Nós vamos ter a BASF, que é da Alemanha, né? Assim como a Bayer também. Então são, né, as transnacionais que operam na genética dos alimentos aí do mundo. Então essas indústrias serão as responsáveis, né, por desenvolver pesquisas na área aí, né, disso que a gente está falando, de transformação de sementes, de organismos, para que essa população de 2050 não pereça de fome. Tá?
Aí nós temos uma tabelinha mostrando os países, né? Isso aqui fonte de 2015, mostrando a produção mundial de determinados produtos, né? Os principais produtos, as principais commodities, como o milho, o trigo, o arroz e a soja. Né? Os Estados Unidos é o país que mais produz, né, esses produtos. A China, né, ela tem também desenvolvido uma agricultura, né, elevadíssima em cima disso. Tá? Quando a gente fala de comércio, né, com produção mundial, não estou falando somente da agricultura, não, tá? Estou falando da agropecuária. Então, eu estou, né, ampliando este leque. Então, são os produtos da agricultura, assim como os produtos da pecuária também. Tá? O Brasil ele possui aí o maior rebanho bovino do mundo. Ele lidera o mercado mundial em 6 produtos agropecuários que, no próximo capítulo, a gente vai, né, falar mais detalhadamente sobre ele, que é o café, o açúcar, o suco de laranja, a soja, a carne de frango e a celulose. Né? E a celulose, olha só que coisa, né, bacana para o nosso país. Aqui, né, nós temos uma imagem de produtores de cacau, lá em Gana, o segundo maior produtor de cacau do mundo. O primeiro é a Costa do Marfim. E o cacau é o produto básico para, né, um dos alimentos que a gente mais gosta, que é o chocolate. E por falar em chocolate, a nossa aula ela já está terminando aqui. Vamos dar uma pausa, tá, de 10 minutinhos, enquanto é só o tempo de eu ir ali tomar um chocolatezinho e voltar. Até daqui a pouquinho para vocês. Até já.